Saudações ao público culto e conhecedor, bem-vindos a este espaço onde realmente usamos os neurônios, nem que seja só para perceber que estão nos fazendo de bobos, de uma forma tão magistral que beira a arte surrealista. Hoje temos mais uma edição neste espaço, onde, na falta de resultados reais, nos sobra sarcasmo para digerir a transformação que nos receitam diariamente. Vamos dar uma olhada no último capítulo desta série de terror que a administração da Sirvientífica tenta nos vender como um filme de vitória. Hoje eu trago uma joia, um presentinho, daqueles que a senhora Cláudia Sheinbaum e seu mentor, o jumento macuspano, adoram ignorar. Enquanto eles enxugam o suor com a bandeira nacional, acontece que a jornalista Anabel Hernandes, sim, a mesma que faz mais de um no Palácio Nacional ter urticária, acabou de soltar uma bomba que, se for verdade pelos antecedentes, não duvidaria nem por um segundo. Nos deixa claro que o segundo andar da transformação foi construído com notas verdes, com cheiro de pólvora. Agora, vamos a isso. Parece que no manual de como governar em tempos de crise, a presichaches Cláudia Sheinbaum pulou o capítulo da calma. Porque as últimas 72 horas foram, para dizer o mínimo, uma reviravolta drástica. Prova de fogo. Isso já parece um incêndio florestal. A grande notícia, como todos sabemos, é aquela que querem esfregar na nossa cara, como se fosse o fim da criminalidade. É a morte de Nemésio Oseguera, o Mencho. Mas que não nos enganem, porque é aqui que começa o verdadeiro, diz nosso superagente. 86, ou o Batman do Temu, Omar Garcia Harfouch, direto da Pacífica Mazatlán, que já tem os sucessores na mira. Ufa, que alívio! Fico muito mais tranquilo sabendo que já identificaram 4 perfis, dos quais 2 são os mais fortes. O problema para quem não fala o idioma do otimismo governamental é a atomização. É uma palavra muito elegante para dizer que o Jalisco Nova Geração vai se quebrar em 1000 pedacinhos, como um vaso de tlaquepaque, e cada pedacinho vai querer morder o seu próprio pedaço. De Jalisco, Colima, Nayarit e Michoacán, preparem-se para a Pax Narca, transformada em um açougue de vizinhança. Mas o melhor da operação em Tapalpa não foi o abate, e sim o tesouro documental. Encontraram a narconômina, documentos tão detalhados que fariam qualquer contador da Receita se sentir orgulhoso. Pagamentos a policiais municipais e funcionários estaduais entre os beneficiários. Que surpresa, ninguém poderia imaginar. E o que faz o Ministério Público? Pois o de sempre, abre inquéritos, aqueles inquéritos que servem para calçar mesas ou para passar décadas acumulando poeira. O oeste do país está na mira, mas não se surpreendam se no final acabar que ninguém sabia de nada e todos os envolvidos são vítimas das circunstâncias. Enquanto o Jalisco Nova Geração se reorganiza, a Xaxis decidiu que hoje era um excelente dia para visitar Mazatlán e Culiacán. Não é por causa das férias? Claro que não. É uma tentativa desesperada de projetar controle em um estado que está no meio de uma guerra civil entre os Chapitos e a Malisa. Harfouch, com o penteado impecável que nem o vento da serra desmancha, informou que já detiveram 2.225 pessoas de alto impacto em Sinaloa desde o início do mandato. Poxa, com tantos detidos a gente pensaria que já poderia andar por Culiacán às 3 da manhã sem preocupações, né? Pois não. Aqui vem o dado que deveria tirar nosso sono se a inflação já não fez isso. 1 em cada 5 armas apreendidas em todo o território nacional vem de Sinaloa, 20% do arsenal do país está concentrado lá. E não estamos falando de estilingues ou pistolas de água, estamos falando de armamento de guerra, fuzis Barrett, daqueles que atravessam blindagens, como se fosse manteiga, metralhadoras e a joia da coroa, mais de 5.500 explosivos improvisados. Para concluir este relatório de avanços, foi confirmada a prisão dos responsáveis pelo desaparecimento dos 10 mineiros em Concórdia. E a quem vocês acham que eles foram ligados? Exatamente, à facção dos Chapitos. É a mesma história de sempre. O governo chega tarde, recolhe os pedaços e nos diz que a justiça já está sendo feita. Enquanto isso, as famílias em Sinaloa continuam vivendo em um estado de sítio que nem a presença da Guarda Nacional consegue disfarçar. Mas se preparem, porque agora vem a parte boa. Como eu disse no começo, segundo a investigação da jornalista Anabel Hernandes, o próprio Nemésio Oseguera Cervantes, mais conhecido como El Mencho, teria injetado a quantia modesta de US$ 20 milhões na campanha presidencial de Cláudia Sheinbaum.
Que contribuição voluntária! E a gente aqui como um verdadeiro idiota, pagando impostos para o governo vir dizer que não existe mais corrupção. Anabel diz que essa doação não foi por amor à arte ou por uma súbita epifania democrática de El Mencho. Foi um pagamento adiantado para comprar tranquilidade, para garantir que a estratégia de abraços, não tiros, que mais parecia um tapete vermelho para os criminosos, continuasse firme. Que maravilha! Enquanto você é assaltado no transporte, eles estão negociando o preço da cadeira presidencial em moeda estrangeira. Mas espera aí que isso ainda vai melhorar. Segundo os dados que estão circulando, os intermediários nesse esquema não foram qualquer um. São mencionados os mensageiros do bem-estar, esses personagens próximos ao círculo de ferro da Corcola. De fato, é mencionado que um dos principais entregadores que carregava malas, ou vai saber em que eles transportavam milhões de dólares, era ninguém menos que Xango Leon Fernandes Noronha. Alguém surpreso? Imaginem a cena, maletas cheias de dólares passando de mão em mão por debaixo da mesa. Enquanto isso, no palanque, Cláudia falava de honestidade corajosa e de que não somos iguais. Claro que não são iguais. Os de antes eram corruptos, mas esses são cínicos em outro nível e com ares de santidade. E o que Cláudia Sheinbaum dirá? Ela certamente vai aparecer com aquele tom irritante e olhar de quem não sabe nada. Vai dizer que é uma campanha de difamação, um ataque da direita ou, a minha favorita, que são golpes suaves orquestrados pelo conservadorismo. Por favor, tenha um pouco de vergonha na cara. Quando o rio faz barulho, é porque está carregando cadáveres. E neste governo, o rio é um Amazonas de impunidade. Vamos fazer as contas. 20 millones de dólares. Con eso te alcanza para comprar mucha lealtad, muchos votos y, sobre todo, mucho silencio. Ahora entiende Contas. Tchitchaka. de las circunstancias, se pasea por el... Lamentou o conflito bem-sucedido no... Es el negocio perfecto. Yo te doy la lana para que ganes y tú me das el... Quinteza! Eu cuidei disso, e enquanto isso a Chacha do Bem-Estar dizendo que o México é mais seguro do que o Vaticano. É uma piada, uma humilhação constante à inteligência dos mexicanos. O mais triste de tudo é ver os chimpanchairos defendendo. O indefensável é que Anabel não tem provas. Dizem os mesmos que antes a idolatravam quando falava de Garcia Luna. Hoje querem queimá-la na fogueira porque mexeu com a rainha deles. Na verdade, vamos lembrar que o próprio Noronha deu um livro para Garcia Luna, onde o apontava por seus vínculos com o crime organizado. Aí estava tudo certo, né? Nessa época ela era uma jornalista séria. Que falta de dignidade, de verdade. Ser um cachorro de açougue por um osso do bem-estar é patético, mas ser isso de graça é caso de psiquiatra. Aqui não se trata de gostar ou não da jornalista. Trata-se de que há acusações diretas de que o crime organizado financiou a chegada da primeira mulher à presidência do México. Esse é o empoderamento feminino do qual tanto se orgulham? Chegamos todas ao poder de mãos dadas com o criminoso mais procurado do mundo? Que orgulho de verdade! Enfim, aí está a realidade, sem o filtro cor-de-rosa da manhanera. Quem continua defendendo esses filhos da mãe pode continuar acreditando na história da transformação ou pode começar a exigir que se investigue os corruptos da máfia morenista. E esses milhões para impulsionar uma campanha presidencial? Sei que pedir análise de vocês é pedir demais, como peras ao humo. É mais fácil aplaudir enquanto o país desmorona diante de nós? O líder de um cartel cai, mas 4 já estão na fila para herdar o trono. As armas circulam como água e Cláudia Sheinbaum passeia por Sinaloa esperando que sua simples presença detenha as balas. Enfim, parece que a continuidade de que tanto falaram é na verdade a continuação da cumplicidade, mas com uma narrativa mais polida e melhor disfarçada. Nos vemos quando sair o próximo escândalo de corrupção, ou seja, na próxima segunda-feira. Aprontem, mas se cuidem. Vejo vocês nos comentários. Excelente fim de semana! Lembre-se que você pode fazer suas doações via PayPal. Encontre as informações respectivas na caixa de comentários. Graças a você, este canal continua ativo. É muito importante se inscrever, dar like e apertar o sino para receber notificações sempre que houver novo conteúdo. Obrigado!